Fala aí, torcida tricolor, Alex Prado, canal Olé Tricolor, chegando aí para mais um vídeo. Desde já te peço para deixar aquele like, aquele compartilhamento, ative o sininho para que você receba as notificações, todos os meus vídeos aí na sua casa, no seu PC, no seu celular, aonde você tiver, beleza? Bora repercutir o jogo de ontem. O São Paulo empata com o Corinthians. E eu falo São Paulo empata com o Corinthians porque foi o São Paulo que deu oportunidade para que o Corinthians empatasse essa partida. E a gente vai falar muito sobre isso, hein? Muito mesmo. O canal tá chegando a 3.000 inscritos e quando atingir essa marca eu vou sortear uma camiseta super bacana do José Poi. Camiseta essa aí presenteada pelo Fábio dos Los Borrachos, o Fábio Camisa Pesada. Se você não conhece o trabalho do Fábio, vai lá no Instagram e você vai ficar por dentro, beleza? Então vamos lá. Galera, vocês são testemunhas de quanto eu tenho cobrado aqui para que o São Paulo se comporte fora de casa da mesma maneira quando atua no Morumbi. Vocês são prova, vocês são testemunhas que eu cobro isso demais. E eu vou confessar algo aqui para vocês. Eu não tinha expectativa alguma para esse jogo de domingo. Eu não tinha. Domingo pode também ser conhecido como ontem. Eu não tinha expectativa alguma. O São Paulo, toda vez que vai jogar fora de casa, é aquela lenga-lenga, é aquele jogo pragmático, é aquele jogo medroso. E o São Paulo sempre arranja resultados aí que deixa a torcida cabreira da vida. Então eu não tinha expectativa alguma. Então o São Paulo vai para Itaquera sem a minha expectativa, sem a minha confiança. E aí eu queimo a língua. Principalmente no primeiro tempo. A minha língua torrou. Porque eu não acreditava nesse time. E o que o São Paulo fez no primeiro tempo foi algo que eu não via há muito tempo. Principalmente jogando fora de casa. O Corinthians começou a partida pressionando o São Paulo, pelo menos ali do lado esquerdo, ali junto com o William. O Jandrei tendo trabalho ali nos primeiros 15 minutos. Mas depois o São Paulo começou a equilibrar a partida. O São Paulo começou a tomar as ações. E aí o São Paulo foi dono do jogo. Pelo menos na primeira etapa. 1-0 foi pouco. 1-0 foi pouco pelo que o São Paulo produziu. Cássio, um grande personagem do jogo, fechou o gol. Cássio é um goleiro extraordinário. Não é porque eu sou São Paulino que eu vou fechar os olhos para isso. Estava em uma fase, o técnico lá, o Vitor Pereira, chegou e fez o Cássio renascer. Então o Cássio ontem foi um dos principais personagens do jogo. É isso aí mesmo, não tenho vergonha de falar. E aí, o que acontece? O São Paulo, bem na primeira etapa, dono do jogo, dominando as ações, pressionando, o Cássio fechando o gol. E aí eu pensei o quê? Eu falei, nós precisamos continuar assim na segunda etapa. Se o São Paulo jogar 25% do que jogou no primeiro tempo, o tabu acaba. Tabu esse que o Rogério diz que não tem importância alguma. Aqui, Rogério, eu duvido que se o São Paulo tivesse ganho essa partida, você não estaria falando sobre esse tabu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí o São Paulo domina a primeira etapa, 1-0, golaço do Caleri. E fora os ameaços, fora as defesas impossíveis que o Cássio fez. Um outro lance importante da primeira etapa foi o pênalti que o juiz não deu. Se aquilo não é pênalti, eu não sei mais o que é pênalti. Renato Augusto, a bola veio na direção do rosto dele, ele caído no chão, ele dá um tapa de tartaruga ali e tira a bola do rosto. O juiz faz que não viu e é esse juiz que vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Estamos ferrados e mal pagos. A arbitragem tendenciosa e horrorosa. Só que o futebol que o São Paulo apresentou no primeiro tempo ofuscou esse lance. Ninguém falou mais desse lance, nem a Rede Globo passou nos melhores momentos esse lance. Abafaram. Por quê? Porque eles não querem criar polêmica com a arbitragem, ainda mais sendo um juiz brasileiro
Esse juiz que é o brasileiro que vai representar o Brasil na Copa do Mundo, não quiseram polemizar com ele, e também o futebol do São Paulo ofuscou. O São Paulo jogou muito, fazia muito tempo que eu não vi o São Paulo jogar como o primeiro tempo de ontem lá em Itaquera. Pois bem, tava tudo muito bonito, tava maravilhoso, a gente tomando a nossa cervejinha, comemorando 1 a 0, o bom futebol que o São Paulo apresentou. Só que o nosso técnico, Rogério Ceni, eu não vou chamá-lo de burro, é um termo pejorativo muito forte, porque daqui a pouco, ou mais pra frente, o Rogério ganha uma Sul-Americana, ganha uma Copa do Brasil, e eu não quero entrar nessa pilha de ficar chamando o cara de burro. O trabalho do Rogério é um trabalho bom, tem seus erros, tem as suas teimosias, mas no âmbito geral é um trabalho que está sendo feito de uma melhor maneira possível. E aí, só que ontem o Rogério ele errou. Errou sabe por quê? Porque como eu disse, o São Paulo era dono do jogo. Em time que tá ganhando e jogando bem, Rogério, não se mexe. Rogério, escuta que eu vou falar de novo. Time que tá jogando bem, Rogério, e time que tá ganhando, não se mexe, Rogério. Não se mexe, Rogério. E você mexeu de baseada. Só que o que eu acho estranho é o seguinte: quando o São Paulo tá perdendo e a gente pede as substituições, principalmente por jogadores que estão andando em campo, não estão rendendo nada, o Rogério não muda. O Rogério leva até os 35 minutos do segundo tempo a mesma equipe quando o São Paulo perde. É ali que ele tem que mudar. É ali que ele tem que ter coragem do que ele fez ontem, mudar 3 de uma vez só. Só que não, o Rogério ontem, o time jogando bem, Reinaldo jogando bem, Luciano jogando bem, até o Igor Vinícius jogando bem, olha eu queimando a minha língua de novo, Igor Vinícius jogando bem, o Rogério volta na segunda etapa sacando Luciano, sacando o Rafinha e sacando o Reinaldo, com a entrada do Patrick, com a entrada do Éder e com a entrada do Rafinha. E aí a gente viu o que aconteceu. O Corinthians começou a tomar conta do jogo, pelo menos com a posse de bola, o Corinthians pressionou, jogou o São Paulo para trás e o Corinthians foi criando as oportunidades. É bem verdade que o Jandrei não fez nenhuma defesa difícil, mas o Corinthians ficou com a bola no pé. Pressionando, jogando o São Paulo para trás. E o São Paulo não tinha força. O São Paulo não tinha força para contra-atacar o Corinthians. E aí foi um segundo tempo totalmente corintiano. E o gol estava caindo do pé, igual fruta madura. Era inevitável, eu já estava vendo o gol do Corinthians sair. E aí o São Paulo consegue tomar um gol do Adson, um tampinha de 1,5 m. Ele aparece ali no meio da zaga do São Paulo, dá uma cabeçada que, ao meu ver, era defensável. Se o Cássio fosse goleiro do São Paulo, o Cássio teria defendido aquela bola com certeza. E o Jandrei, me lembrando um pouquinho o Volpi, com o bracinho meio encurtado assim, ó, esse bracinho, esse aqui mesmo, ó, foi lá e tomou um gol de empate, numa falha também do Rafinha, numa falha do Alisson, que não foi até o final com o Mantuan lá que cruzou, e o Adson entrou lá e fez o gol. 1 a 1, beleza. E aí, no último lance do jogo, no apagar das luzes, o São Paulo consegue ali uma jogada pela esquerda, o Léo cruza, e o Igor Gomes, com aquela cabeçadinha fraquinha, ele cabeceia no canto do Cássio, o Cássio grande, estatura grande, foi lá e defendeu, até se machucou no lance, mas o Igor Gomes poderia ter cabeceado no contrapé do Cássio, que o São Paulo sacramentava a vitória, mais do que merecida pelo que apresentou. Coloco aí esse empate na conta de 2 personagens. 2 personagens que resolveram e contaram a história desse jogo. O primeiro foi o Cássio, pelas grandes defesas que fez, segurou o empate para o Corinthians. Se não fosse o Cássio, o São Paulo saía do primeiro tempo com pelo menos 3 a 0 no Corinthians. E aí, o segundo personagem da minha história é o Rogério Ceni, que errou porque time que tá ganhando não se mexe. O Rogério, ele mexeu de uma forma errada as substituições, o esquema de jogo para o segundo tempo, matou o São Paulo, fez com que o São Paulo se apresentasse de uma forma covarde, lembrando o São Paulo que a gente está acostumado a ver quando joga fora de casa. Final da história, Corinthians 1, São Paulo 1, 2 personagens, Cássio e Rogério, são responsáveis direto por esse resultado.
O Corinthians continua líder, o São Paulo em terceiro. Não foi um péssimo resultado. Empatar fora de casa, na casa do adversário, trazer um ponto para o Morumbi não é um péssimo resultado. Mas pelo tabu, pela história que envolve esse jogo, principalmente Itaquera, a torcida do São Paulo não vê a hora de conquistar uma vitória. E eu tenho certeza também que o Rogério queria essa vitória, mas o Rogério errou feio. E ele é o responsável direto por esse empate lá em Itaquera, fazendo com que o tabu permanecesse. E o Rogério, na sua entrevista coletiva, o Rogério ele faz que não deu importância para esse tabu, sendo até um pouco mal educado com os jornalistas que ali estavam, sendo ríspido, grosso, dizendo que esse tabu é a imprensa que inventa, que ele não liga para isso. Não, Rogério, mentira. Porque se o São Paulo tivesse ganho, você estaria de sorriso de orelha a orelha falando que o tabu tinha acabado. Então é isso, galera. Corinthians 1, São Paulo 1. Um resultado bom, mas ao mesmo tempo amargo para a torcida tricolor que não via a hora desse tabu quebrar. E ontem a gente tinha 100% de chance de fazer isso acontecer. Mas não deu. Fica para a próximo confronto Itaquera. Agora... acho que só o ano que vem, porque Campeonato Brasileiro, agora o jogo da volta é no Morumbi. E Copa do Brasil, não sei se o Corinthians enfrenta o São Paulo, nem Sul-Americana. O Corinthians acho que não vem pela Sul-Americana, já está classificado, eu tô falando besteira. E é isso aí. Vamos ver se no próximo jogo lá em Itaquera esse tabu cai. Valeu? Um forte abraço, resumão do que eu vi ontem lá em Itaquera. Destaque positivo também pro Caleri, que o cara é sensacional. Bola no pé do Caleri é caixa e a gente ainda continua na dependência desse grande jogador. Valeu? Um forte abraço, tamo junto e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos aqui no canal Olé Tricolor. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like. Tamo junto, valeu!